Então hoje nós vamos iniciar mais um dia, mais um sábado, entregando nosso dia a Deus. Senhor Deus, queremos te pedir a tua presença, tua sabedoria, entendimento, para que a gente possa ler a palavra. Hoje é o nosso quarto dia do nosso devocional que chama Direção Divina. Então o Senhor tem nos conduzido, tem trazido pontos para que a gente possa refletir a respeito da nossa vida. Então entregamos, a nossa vida a Ti, entregamos todo o controle que a gente tem a pretensão de ter e que o Senhor nos conduza nos próximos minutos. E o texto começa assim: às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar. Não há como evitar a mudança. Às vezes somos chamados para permanecermos firmes, mas muitas vezes precisamos nos arriscar. E Deus, Ele ter plantado uma inquietação em você de servir-lhe de um modo surpreendente. Então, às vezes, a gente sente às vezes algum chamado ou algo que a gente precisa ir, não faz isso, e isso começa a gerar um certo incômodo, Parece óbvio, mas para ir para outro lugar, você tem que sair de onde está, deixar o conhecido, o previsível e o fácil. Se não tiver fé para ir, se deixar o medo manter onde está, você não conhecerá as bênçãos de que poderia desfrutar. Se vai permitir que Jesus seja o autor da sua história, o que precisa mudar? Distancie-se um pouco das suas circunstâncias e tente olhar para a vida com objetividade, de uma perspectiva que abranja o quadro todo. Aventure-se onde Deus está te chamando, apesar do que os outros dizem. Confie nele para cuidar dos detalhes. Você deseja agradar a Deus? Pediu-lhe direção? Agora precisa aplicar a fé a tudo isso. Saia da sua zona de conforto, corra o risco, mas exercite a fé no Deus que o ama tanto a ponto de dar o próprio Filho em seu favor. Deixe Deus cuidar do resto, apenas dê o primeiro passo. Obrigada, Senhor, pelo seu texto de hoje. Obrigada por nos direcionar para a confiança, por dar o primeiro passo e o Senhor nos direcionar no restante. E agora Ele traz aqui para nós um versículo que é em Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz: certo dia o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Até outro dia a gente leu também sobre isso, Então aqui é o Senhor falando para o Abraão ir, E às vezes a gente precisa ter fé, precisa ter obediência, porque Deus ele não vai revelar o nosso destino de imediato, mas Ele pede que a gente confie e obedeça a Ele. Essa confiança em Deus, mesmo sem ter todas as respostas, é uma marca de fé verdadeira. Então, aqui ele fala sobre fé, sobre obediência, sobre renúncia. Então, deixe a sua família, a sua segurança para ir para uma nova jornada. Então, isso simboliza deixar para trás, às vezes o passado e seguir no propósito divino. Então, às vezes a gente tem um chamado que é específico, E a gente é desafiado a ouvir a voz de Deus em suas promessas. Então, que a gente possa lembrar, que a nossa caminhada com Deus, ela exige confiança e obediência, Que a gente deixe o conforto do desconhecido e siga o que Ele está nos direcionando. Pai, que se hoje nós que estamos aqui orando, e pedindo a Ti, tiver algum caminho a seguir, que o Senhor nos guie, nos direcione, nos dê clareza do que a gente precisa fazer, tire de nosso coração todo medo, de avançar, de dar o primeiro passo. Às vezes um projeto novo, às vezes mudança de casa, às vezes a gente precisa levar o nosso ministério para um outro lugar. Então que o Senhor nos guie, traga essa coragem para o nosso coração, que o Senhor nos fortaleça, para que a gente possa seguir em fé e em obediência. Em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai para a nossa oração guiada. E eu sempre, ao longo do dia, toda vez que a gente traz uma reflexão, eu fico pensando, O que será que às vezes Deus quer nos mostrar? Será que a gente permanecer? Será que é para ir fazer algo? Isso,
cada uma dentro de um contexto. E a melhor coisa é a gente orar e ter essa conversa íntima com Ele. Então agora a gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Agora é o momento de dar honra a Deus. Em Salmos capítulo 18, versículo 30 diz: Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para que os que procuram a sua proteção. Então, o caminho de Deus ele é perfeito, né? Esse salmo ele foi escrito por Davi como um cântico de gratidão a Deus, porque Deus o livrou dos inimigos, livrou de Saul. Então ele exalta a fidelidade e proteção divina em sua vida. Ele reconhece que Deus o fortaleceu e o guiou em meio às dificuldades, atribuindo a ele todas as conquistas. Então às vezes a gente passa por momentos desafiadores e a gente sai daquilo que a gente não tem como ser com a nossa força, né? Pra gente poder atribui isso a Deus, né, as nossas conquistas. Então, Davi ele afirma que tudo que Deus faz é perfeito, mesmo que às vezes a gente não entenda o seu propósito, né? Seus caminhos são justos, alinhados com a sabedoria eterna. E ele fala ali no final, ele é como um escudo para os que procuram, né, a sua proteção. Então, Deus é descrito como um escudo que simboliza essa proteção e segurança. Então, quando a gente coloca confiança em Deus, a gente encontra refúgio na sua presença, né? E a gente é guardado em meio a todas as adversidades, desafios. Então, Deus, obrigada, né? Obrigada por nos proteger. Obrigada por nos lembrar diariamente que o Senhor é perfeito, né? Mesmo que às vezes a gente não entenda o que a gente está passando, né? Não entenda os seus propósitos, o seu caminho ele é sempre justo e alinhado, né? Com a sabedoria eterna. Então, que a gente possa confiar plenamente no Senhor, né? Possa confiar na sua palavra, né? Possa confiar na sua proteção. Então, obrigada, Senhor, por nos proteger, por nos direcionar, por nos dar a oportunidade de confiar em Ti. Obrigada por mais esse dia, mais esse sábado na sua presença. Obrigada pela nossa saúde, pela nossa família, por termos disposição, né, de ir e vir ajudar o próximo, fazer um exercício, fazer o que precisa ser feito. Agradecemos do fundo do nosso coração por mais esse dia de vida, Deus. Deus, também queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, nos livre de todo mal, tenha misericórdia de nós, né, dos nossos pecados, das nossas ações, atitudes que às vezes não vai ao encontro do que o Senhor quer para a nossa vida. Que o Senhor nos purifique, nos livre também, Deus, de todo mal, nos proteja de todas as tentações, que a gente possa também perdoar todos aqueles que nos magoaram. Então esse momento é um momento de misericórdia, né? Pedir que Deus tenha misericórdia de nós, mas que a gente também possa perdoar, né? Todos aqueles que nos magoaram, assim como Deus nos perdoou. Respira fundo e pensa se tiver algum momento que você quer pedir perdão a Deus, peça a Ele agora. Às vezes, né, alguma atitude, algo que você está fazendo que sabe que não é do agrado dele. Também queremos orar a Deus, intercedendo pela vida do outro, né? Intercedendo pela vida de todas as crianças, todas as mães, todas as famílias. Às vezes você tem algum pedido especial para alguém, né, mais próximo, às vezes um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Eu vou ficar em silêncio, eu tenho algumas pessoas que me pediram oração essa semana, e eu vou orar de maneira intencional para a vida delas, para que Deus, né, haja poderosamente, colocando a sua mão de cura física e emocional. Algumas pessoas pedindo oração para poder engravidar, outras pedindo oração para que purifique, né, os seus pecados. Então, a oração pelo outro é uma oração muito poderosa, né? A gente viu sobre isso outro dia. Então, eu vou ficar em silêncio e a gente pode orar pelo outro agora.
E agora é o momento da gente orar por nós. Em João capítulo 14, versículo 13 diz: E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Então, aqui, eu acho que a gente falou sobre isso ontem, ou essa semana, falando, né, que quando Jesus se despediu dos discípulos, antes da crucificação, ele prepara os seus seguidores porque eles ficam apreensivos, né? Imagina, Jesus que os guia, que direciona, que tem a sabedoria. E como que Jesus ficou pouco tempo, né, ali com eles e já vai partir? Então ele assegura que mesmo na sua ausência física, eles ainda terão acesso a Deus por meio dele. Então, quando ele fala pedir em nome, né? Pedires em meu nome, significa que a gente precisa pedir em nome de Jesus. Significa mais do que apenas usar essa palavra, orar de acordo com a vontade, o caráter e o propósito de Cristo, né? Então, o pedido alinhado com a obra e o plano de Deus. Então, ele promete atender as orações feitas em seu nome, em nome de Jesus, mostrando que ele continua a agir na nossa vida, mesmo após a ressurreição, que ele, né, partiu. Então, ele é o mediador entre nós e Deus. E as respostas às orações demonstram o poder e o amor do Pai, revelados por meio de Cristo. Então, orar com fé, alinhar nossa vontade com Deus, né? E dar glórias a Ele. Então, esse versículo ele nos ajuda a entender que a gente precisa orar com confiança, sabendo que quando a gente busca a vontade de Deus, em nome de Jesus, podemos esperar que Ele opere para a sua glória. Então, agora é o momento de você orar por você, né? Entregar a Ele todas as suas preocupações, os seus desafios, os seus sonhos. Então agora você precisa falar sinceramente com ele. Respira fundo e conte a ele tudo o que está acontecendo na sua mente. Vamos fazer isso agora. Amém, Senhor Jesus. Deus Pai, Tu és fiel e nada é impossível ou difícil demais para o Senhor. Nossos problemas, dores, tristezas e mágoas, Tu conheces todos eles e nos sustenta amorosamente em cada situação. Precisamos muito da Sua orientação hoje. Por favor, nos mostre um caminho em meio a situações difíceis que estamos enfrentando e preencha-nos com a Sua paz. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que você tenha um sábado lindo, abençoado. Visualize você saindo da rotina, feliz, transbordando esse amor, né? Realizando seus objetivos, confiando num Deus que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pensa ou imagina. Que você sinta a presença do Espírito Santo, que Ele te guie. E que cada dia mais a gente possa ter essa intimidade com Ele. É o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Que você tenha um dia lindo e nos vemos amanhã.